Boa noite, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Fique à vontade, prazer muito grande tê-lo comigo durante esses momentos. Vamos passar juntos. Eu devo considerar com você que quando no vídeo anterior estive falando sobre transgressão ao primeiro mandamento, consequências e solução, eu deixei um pontozinho que eu deveria ter colocado em saliência. Infelizmente, eu deixei um pouquinho em aberto. Eu gostaria de deixar claro para você que está me ouvindo. Inclusive, se você não assistiu ainda, no final deste vídeo, na descrição vou colocar o link. Transgressão do primeiro mandamento, consequências e solução. Então, se você não assistiu, assiste. E se assistiu, eu vou dar só uma luzinha, porque teve um pontozinho que eu deixei um pouquinho bem aberto. A transgressão do primeiro mandamento, que diz não terá outros deuses diante de mim, é muito preciso e claro. O que significa isso? Tudo que toma a prioridade, tudo que tira de primeiro lugar o reino de Deus é outro Deus. Se você tem alguma coisa, não vou fazer minha devoção porque eu tenho que fazer isso. Aquele isso está sendo um outro Deus. É a final da Copa do Mundo e o Brasil que vai jogar e por isso que eu não vou ao culto. Não. Então você está colocando a Copa em lugar de Deus. Está sendo um outro Deus. Pode ser o trabalho, pode ser o esporte, pode ser a sua esposa, pode ser o que for. Está colocando em lugar. Até a igreja. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não está, entendeu? Não está ligado a Deus como deveria. Foi à igreja para fazer as atividades da igreja, mas não foi para ter um encontro especial com Deus. Então, o Evangelho de São Mateus capítulo 6, verso 33, nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Muitas vezes as pessoas são tendentes a olhar para este verso como se fosse: eu vou buscar a Deus porque aí eu vou ter as demais coisas, o trabalho, o dinheiro, o emprego, a casa, o carro, tudo vai melhorar. Então a impressão que dá é essa. Não é isso que está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso deixa as demais coisas em segundo lugar, que Deus vai tomar as providências. Busca e confia em Deus primeiro. Então, entendemos, ou melhor dizendo, que tudo que tira Deus de primeiro lugar está tomando o lugar de Deus, está sendo um outro Deus. E é transgressão do primeiro mandamento. Agora, nós vamos considerar hoje um outro ponto importante. Não sei se você já conhece, mas é bom levar em consideração que no mundo, cada país tem a sua Constituição. E normalmente a Constituição, eles fazem ou alteram uma determinada lei e dão um prazo para ela entrar em vigor. Dia tal, dia, mês, ano e hora. A hora normalmente é a zero hora daquela data. A partir dali, então, entra em vigor. Independente de você conhecer ou não conhecer a lei, se você infringir, você passa a ser cúmplice. Por isso que eles já dão um prazo, que é para as pessoas terem informação e se adaptarem a essa alteração, a essa mudança. Então, esse é o ponto importante. No entanto, nós vamos estudar sobre um assunto precioso, tá certo? É sobre a questão da lei suprema. Inclusive, vamos nos prender hoje ao artigo 2º da lei suprema. Tá certo? Então, o artigo 2º da lei suprema. A transgressão do artigo 2º da lei suprema. Só que tem um ponto importante. Como nós estamos considerando, cada nação tem a sua lei. Cada nação tem a sua lei. E em algumas coisas elas divergem uma da outra. No entanto, é bom considerar que a lei suprema, ela está em todas as nações que têm súdito desse reino. Interessante. Aqui no Brasil, tem pessoas que estão submissas à lei suprema. Mas nos Estados Unidos também tem. Na Itália, na Alemanha, na Europa em geral, na Ásia e assim sucessivamente. Em todos os lugares que tem pessoas que estão, submissas
a essa lei são pessoas deste reino, que nós até dizemos que são peregrinos em terra estranha. A lei suprema é única em todos os lugares. Podemos dizer no universo. Agora, o que diz a lei suprema? Tem um ponto importante que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 30, que diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Então, é bom a gente considerar uma coisa. Enquanto que as leis das constituições das mais variadas nações, elas estão expostas e todas as pessoas estão submissas a ela, indiscutível, entrou em vigor e acabou. Se você sabe ou não sabe que ela existe, acabou. Ela está funcionando para você e você vai ser punido como se fosse conhecedor. Agora, aqui nós vemos no livro de Atos que Deus, na lei dele, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Você não conhecia? Tudo bem. Mas a partir do momento que você passa a conhecer, você passa a ser cúmplice. A partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer, você passa a ser cúmplice. Conhecendo ou não. Por quê? Você tem a oportunidade. Não, mas eu não, já que é assim, então eu não quero conhecer essa questão, porque se eu conhecer, eu vou ser cúmplice. Não, aí não. Se você não conhece, então tudo bem. Mas se você conhece, passa a ser cúmplice, se não segue. E se não conhece, tem a oportunidade de conhecer e se omite de querer conhecer, entendeu? Para não ser cúmplice, aí passa a ser cúmplice também. Então esse é o ponto. Agora, qual é o artigo 2 da Lei Suprema? Nós lemos o seguinte, está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 4 em diante, que nos diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem te servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares de geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, considera comigo esse ponto importante. Não fazer imagem de coisa alguma, nem que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás, não te encurvarás a ela, e nem servirás, nem prestar culto. Agora é interessante que Deus, além de dar o tema, ele explica o porquê minuciosamente. Ele diz que eu sou o Deus zeloso, eu faço a misericórdia, ele zela de você. Até interessante, interessante ver o seguinte, no verso 5, ele diz: para os que aborrecem, para os que odeiam, para os que desobedecem, até a 3ª e a 4ª geração eles serão cobrados. Mas no verso 6 diz: mas os que fazem a vontade de Deus, até 1000 geração, eles serão protegidos e abençoados. Você já parou para observar que carinho, que amor, que zelo que Deus tem para com as pessoas? Então esse é um ponto importante. Agora, é bom nós entendermos uma coisa, o significado de algumas palavras, tá certo? Imagem é um substantivo feminino e significa representação. Representação ou imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto. Então, essa é a definição de imagem. Por sinal, eu estive vendo no Bing, e o Bing diz o seguinte, que a imagem, ela está relacionada a uma pessoa, a um ser que foi uma pessoa digna, respeitável, que teve uma vida condizente, digna até de ser imitado.
Vamos dizer, ah, sim, fulano de tal foi uma pessoa muito boa, excelente, boas obras, temente a Deus, digno de nossa imitação. Então, que uma imagem dessa pessoa seria digno. No entanto, aqui nós encontramos, em Êxodo capítulo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, você pode seguir o bom exemplo de uma pessoa, mas não pode fazer a imagem dela por determinação de Deus. Então, esse passo é muito importante e você não pode esquecer. Agora, o que significa um ídolo? É bom a gente levar em consideração, tá certo? Aqui nós temos o seguinte, isso nós buscamos no dicionário e aqui fala assim, figurado, um sentido figurado, pessoa ou coisa intencionalmente admirada, que é objeto de veneração. Então, pessoa ou coisa intencionalmente admirada, que é digno, né, que é objeto de veneração. Então, agora só que se você vai correndo também, aproveitando essa informação do dicionário, o que significa um ídolo, certo? Só que quando você vai ao Bing, ele fala que o ídolo é uma cópia, como se fosse uma representação de uma divindade, entendeu? Não é a divindade, o Deus eterno, mas uma falsa divindade, tá certo? Então, uma falsa divindade, e por isso que não deve ser adorado. Na verdade, não há recomendação nenhuma das escrituras sagradas, certo? Nem para o ídolo e nem, entendeu, para uma pessoa, nem para uma imagem que representa uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade, tá certo? Então, na verdade, o ídolo é a imagem de uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade, o próprio Deus, mas que na verdade não é Deus. Então, diante dessa situação, é bom só deixar claro uma coisa. A recomendação da Bíblia: não farás para ti imagem de escultura. Não adore imagem de escultura por hipótese nenhuma. Deus deu, entendeu, as recomendações e nós temos que levar a sério. Se você for dar uma olhadinha no livro de Jeremias, no capítulo 44, dos versos de 6 até o verso 20, se você pode pegar também o capítulo todo, não tem problema. Você vai ver como que Deus fala a respeito das imagens, através de Jeremias. Então, que ele detalha que o ser humano vai ao bosque, escolhe uma árvore, corta uma árvore, e depois uma parte dessa árvore ele tira para preparar o seu alimento, para cozinhar o seu pão, para cozinhar o seu feijão, tá certo? A sua carne. Uma parte ele aproveita para se aquentar, a temperatura está fria, uma lareira. E uma parte ele pega e leva para fazer uma imagem, um ídolo. E ali ele pega a régua, pega o compasso, marca, vai trabalhando até formar um ídolo. Que, na verdade, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não pega, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Então, ele vem mostrando que não tem lógica. O profeta Jeremias vem explicando que é uma situação constrangedora você confiar, você pedir, você aguardar, você adorar uma situação dessa. Se você for às Escrituras Sagradas, você vai encontrar algumas histórias interessantes. Inclusive dos filisteus, quando levaram a Arca da Aliança, que eles, entendeu, levaram a arca, tomaram o domínio da Arca da Aliança e colocaram no templo de Dagon. O templo de Dagon, entendeu? Quando foi no outro dia, eles encontraram Dagon caído
de bruço, né, de barriga para baixo, em outras palavras, e com os braços quebrados, com as mãos quebradas. Entendeu? Aí eles levantaram e colaram. Então você vê que o ídolo, a imagem, ele não se defende. Quando você for ao livro de Juízes, você vai encontrar Gideon. Então Gideon vai lá quebrar as imagens, tá certo? Só para você ter uma ideia. E o povo vem reclamar com Gideon, com o pai de Gideon, que ele quebrou a imagem de Baal. E o pai faz, Mica, você está defendendo a Baal, deixa que Baal se defende por si. Se é que ele é Deus, ele se defende. E se ele não se defender, então ele não é digno de nada. Está notando como que é? Então, o que nós temos que entender, o que nós temos que admitir, é que Deus, ele nos dá condições de, submisso à vontade dele, termos dele a proteção. Dele você pode pedir. A ele você pode solicitar, você pode clamar. E pode esperar que ele vai lhe dar a resposta, que ele vai dar a solução. Agora, se porventura ele não der, não quer dizer que ele não tem condições de dar. É porque às vezes ele não está dando porque não é o melhor para você. O que você está pedindo não é para o seu bem como você está pensando. Então esse passo é muito importante. Então vamos pensar no seguinte: o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, não tem imitador, não existe. Não tem quem dispute com ele, não tem quem atenda soluções como ele. Tá certo? Então vamos clamar a ele, vamos dar a ele prioridade, vamos deixar essa idolatria, vamos deixar essas imagens, essas coisas que não têm benefício, não têm vantagens. Se nós fôssemos, outros textos bíblicos mostram, entendeu? Que quem faz e quem adora é igual, não tem, entendeu? Não tem como se fosse sabedoria. Então, busque a Deus em primeiro lugar. Coloque a Deus em primeiro lugar. Deixe essas coisas. Confia em Deus. Faça a vontade dEle. Se entrega inteiramente a Ele. Peça a Ele e aguarde com paciência. Nós sempre focalizamos o seguinte: muitas vezes Deus atende a oração de 3 formas. Uma é quando você pede e Ele fala, está aqui. Eu muitas vezes recebi na hora. Mas também tem uma segunda forma. Às vezes você pede e Deus fala, espera um pouquinho, aguarda. Você precisa de um pouquinho mais de maturidade, você precisa de um pouquinho mais de paciência. Vai chegar na hora certa. Então a segunda forma dele resolver é dizendo, aguarda. E a terceira forma de Deus resolver, como que é? A terceira forma de Deus resolver é Deus dizendo não. Ele está ouvindo? Tá. Ele está atendendo? Tá. Mas com um não. Você pediu, ele está atendendo, mas com um não. Porque ele sabe que um sim naquela situação poderia não ser o melhor para você. E se você for observar, com o decorrer do tempo, depois você vai avaliar e entender que o não de Deus foi o melhor para você. Por isso que, pela graça de Deus, eu aprendi, eu estou no dia a dia sentindo cada vez mais prazer de confiar em Deus, de me colocar nas mãos dEle, de fazer a vontade dEle, de me entregar a cada instante para a obra dEle. Que Deus conceda a você esse desejo também, de se entregar a Deus, de confiar em Deus. Se tem apreciado, se tem admirado, se tem se dedicado a ídolos, a idolatria no passado, a outros deuses, peça perdão, Ele te perdoa. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, mas vamos daqui para frente levar a sério, porque é para o nosso próprio bem, é para o meu próprio bem. Eu quero isso para mim. Você quer também? Então se coloque, Senhor, pela tua graça, me perdoe. No passado eu errei, eu não sabia. Eu também errei no passado, eu também não sabia. Eu ia eu ia falar aí, entendeu? Nas igrejas e tinha imagem e tudo. Eu seguia aquilo ali. Mas um dia veio o conhecimento e eu comecei a mudar. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque Ele me deu o conhecimento. Deus me perdoou e está me dando força para confiar nele de todo o meu coração. E Ele quer fazer isso com você também. Aceita, toma em teu coração essa decisão. Que Deus te abençoe e que dê uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.